Meu ex-marido me deixou para se casar com minha irmã. 4 anos depois, ele viu meu filho e ficou em choque. Era a cópia exata dele, mas chamava outro homem de pai. Minha irmã tinha acabado de voltar para o Brasil quando meu marido me entregou o pedido de divórcio, dizendo que nosso casamento tinha chegado ao fim. Senti meu coração se partir em 1000 pedaços, mas assinei, mesmo com a dor. Depois disso, levando comigo nosso filho, me casei com o maior rival dele, Jurandir. 4 anos depois, ele viu o menino, uma cópia exata de si mesmo, chamando de pai o homem que ele mais odiava. Seus olhos se encheram de fúria. Anos antes, o teste de gravidez mostrava 2 linhas. Antes que eu pudesse comemorar, Tomás jogou um papel na minha cara. Clara, vamos encerrar isso de uma vez. Assine o divórcio e te dou mais 200 mil reais. Olhei para aquele homem impecavelmente vestido, com o rosto frio. Não consegui responder de imediato. Tomás começou a perder a paciência. Quando nos casamos, você assinou um contrato. Nosso casamento tem prazo de 3 anos. Termina em 1 mês. Se você não aceitar agora, o contrato acaba automaticamente e você não recebe nada dos 200 mil extras. Respirei fundo. Tomás, e se eu te disser que estou grávida? Admiti, desesperada. Mesmo naquele momento, tentei usar a criança como pretexto para manter Tomás. A família dele tinha poucos herdeiros, então, pelo bem do bebê, talvez ele desistisse do divórcio. Mas as palavras seguintes dele congelaram meu sangue. Fiz uma vasectomia. Esse filho não pode ser meu. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Tomás tinha sido o único homem na minha vida. Se não era dele, de quem era? Quando alguém não acredita em você, qualquer explicação é inútil. Tomás foi embora, e eu fiquei olhando para o acordo de divórcio, com a mente vazia. Meu casamento com Tomás tinha sido um caos. Há 3 anos, quem deveria ter se casado com ele era minha irmã, Júlia. Mas ela foi para o exterior pouco antes do casamento, atrás de um amor verdadeiro. Para manter os laços entre nossas famílias, me forçaram a casar no lugar dela. A família de Tomás aceitou, mas apenas para manter as aparências. Eu estava apaixonada por Tomás havia 7 anos, então não recusei. O único que não estava disposto era ele. Não sei como são as noites de núpcias dos outros, mas na minha, Tomás me jogou um contrato, um casamento de 3 anos. Depois disso, independentemente dos meus sentimentos, o casamento terminaria automaticamente. Naquela noite, senti-me perdida e ferida, mas não desisti. Pensei que se eu cuidasse bem dele, Tomás poderia mudar. Júlia estava longe, e eu ao lado dele. Um dia, ele enxergaria meu valor. Durante 3 anos, cuidei dele com dedicação. Tomás tinha gastrite, então aprendi receitas específicas para aliviar suas dores. Ele sofria de enxaquecas e insônia. Aprendi acupuntura. Em retrospecto, percebo como fui ingênua. Quem se apaixona por uma babá? Esquece. Nós só nos torturávamos. Com as mãos tremendo, tentei assinar os papéis do divórcio. De repente, meu telefone tocou. Era minha mãe. Clara, sua irmã voltou. Ela chega hoje. Venha jantar aqui com o Tomás. Minha mãe parecia estranhamente feliz. Falei com a voz rouca. Por que ela voltou de repente? Minha mãe suspirou. Sempre senti que aquele homem não era boa coisa, mas a Júlia insistiu em se casar com ele. No fim, ele mostrou a verdadeira face. Traiu ela mesmo quando estava grávida e... por isso ela perdeu o bebê. Com certeza ela percebeu o erro e voltou. Parei de ouvir. De repente, entendi por que Tomás estava tão ansioso pelo divórcio. Júlia tinha voltado. Minha vida parecia uma novela barata. Júlia era a protagonista, e eu era um personagem secundário. Apaixonei-me por Tomás e casei com ele. Mas agora precisava abrir espaço para que a heroína tivesse o final feliz dela. Júlia não podia ter filhos. Eu deveria dar o meu para que formassem a família perfeita. Mas algo dentro de mim despertou. Eu já não amava Tomás. Soltei a caneta e me recusei a assinar. Por que eu deveria ceder só porque Júlia voltou? Não me tornaria uma vilã. Peguei um táxi e fui até a casa de Júlia. Tomás e ela chegaram juntos. Júlia parecia desgastada, menos radiante do que há 3 anos, mas ainda era o centro das atenções. Tinha chovido. Júlia estava seca, mas a manga de Tomás estava molhada. Imaginei como ele a protegera com o guarda-chuva, deixando-se molhar. Com Tomás, ele sempre caminhava na frente, e eu seguia atrás. A comparação era inevitável. Engoli a decepção e me aproximei, preocupada. Amor, como você se molhou assim? Segurei o braço dele com carinho. O olhar de Júlia cravou-se em mim, vazio. Tomás tentou se soltar, mas eu apertei mais. Sua roupa está molhada. Você vai ficar doente. E você é o pilar da empresa. Não pode faltar. Vamos trocar isso. Ele tentou manter a compostura,
mas o estava levando ao limite. Me seguiu até o quarto. Assim que entramos, me empurrou. Para de se agarrar a mim. Você é meu marido. Por que eu não posso te abraçar? Tomás respirou fundo. Assinou os papéis do divórcio? Não. E não estou grávida? Falei friamente. Já te disse que fiz vasectomia. Tem certeza de que o médico não te enganou? Você é o único homem com quem estive. Ele me olhou com fúria. O que deu em você, Clara? Durante 3 anos fui a esposa perfeita, sempre dócil e atenciosa. Mas aquilo era só fachada. Se ele não podia me amar, ao menos faria ele pagar por isso. Cruzei os braços e o encarei. O que deu em mim? Pelo menos sou melhor que você. Alguém que nem reconhece as próprias calças. Tomás estava tão furioso que nem conseguia falar. Embaixo, recuperei minha postura gentil. Amor, estou com vontade de comer peixe, mas é tão longe. Você pode buscar para mim? Júlia e Tomás ficaram visivelmente desconfortáveis. Júlia usou uma desculpa para subir durante o jantar, e Tomás logo se levantou para ir ao banheiro. Minha mãe aproveitou para me repreender em voz baixa. Clara, sua irmã acabou de passar por uma separação. Não deveria tratar o Tomás assim. Mordi os lábios para não rir. Sempre foi assim. Quando Júlia foi embora, me usaram como substituta. Agora que ela estava de volta, tudo girava em torno dela novamente. Naquela noite, enquanto via Tomás furioso, senti uma satisfação estranha. Talvez eu sempre tivesse talento para ser a vilã. No dia seguinte, dormi até que o sol já estava alto. Eram 8 horas quando saí do quarto e vi Tomás sentado no sofá, com uma expressão irritada. Tomás era muito exigente, até mesmo com o café. Normalmente, eu preparava o café da manhã e o café dele, mas hoje eu simplesmente não tinha vontade de fazer nada. Dormir até mais tarde foi maravilhoso. Está com fome? Perguntei casualmente. Tomás não respondeu, mas o som do estômago roncando o denunciou. Vou pedir algo para comer. Tomás me olhou incrédulo. Antes mesmo que a comida chegasse, ele se levantou furioso e saiu batendo a porta. Não consegui evitar sorrir e até fiz um sinal de positivo com a mão. Ainda bem que não pedi nada para ele. À tarde, enquanto curtia um tratamento no spa, recebi uma ligação do assistente de Tomás. Dona Clara, o almoço da cafeteria da empresa não agrada muito ao Tomás. Ele não comeu nada. Ah, entendi. Respondi com um tom indiferente. Sempre fui eu quem preparava o almoço dele. Durante esses anos, acostumei-o mal com minha comida. Ele não tocou quase nada do que servimos. O assistente insistiu. Não se preocupe. Quando ele estiver com fome de verdade, vai comer. Finalizei. Naquela noite, recebi uma mensagem de Júlia. Era uma foto. Tomás, de perfil, com um nariz proeminente e traços fortes. Antes que eu pudesse processar, ela apagou a foto e mandou uma mensagem. Desculpa. Enviei por engano. Olhei para a foto e depois para a mensagem. Lembrei de tudo o que estava acontecendo. E, curiosamente, me senti calma. Talvez eu realmente tivesse um dom para interpretar a vilã. O som de um papel sendo jogado sobre a mesa ecoou como um tiro. Tomás empurrou o contrato de divórcio em minha direção, sem dizer uma palavra. Sua expressão era impenetrável, como se tudo o que vivemos juntos não tivesse significado absolutamente nada. Assine, Clara. O tom dele era gelado, sem espaço para protestos. Olhei para o contrato e senti algo dentro de mim se partir. Tudo o que eu havia suportado durante aqueles 3 anos, o amor não correspondido, as noites em claro cuidando dele, sofrendo em silêncio, parecia desaparecer naquele momento. Atrás dele, Júlia estava parada, como uma sombra, sempre à espreita. Minha irmã, a protagonista dessa história. A chuva caía fina, mas constante, enquanto eu olhava pela janela do apartamento pequeno que havia alugado após o divórcio. Meu filho, Pedro, dormia tranquilo no sofá, embalado pela calmaria que eu há muito tempo não sentia. Mas aquela noite estava longe de ser tranquila para mim. Na minha mente, o rosto de Tomás me encarava, carregado de frieza, enquanto sua voz ecoava. Clara, você sabe que não vai conseguir nada. Assine o divórcio. Mesmo depois de 4 anos, a lembrança ainda queimava. Ele havia sido cruel, frio e calculista. E pior, achava que tinha vencido. Mal sabia ele que o destino gosta de brincar com quem acredita estar no controle. E o destino agora era meu aliado. Voltei no tempo, lembrando o momento em que tudo começou. Eu estava na casa dos meus pais, e minha mãe, com aquela mania irritante de idolatrar minha irmã Júlia, tinha insistido que fôssemos jantar juntos para resolver nossos problemas. Ela nunca foi imparcial, e aquela reunião foi o ápice da humilhação. Tomás estava lá, ao lado de Júlia, como se eu nunca tivesse existido. Ele sequer olhava para mim, mas Júlia fazia questão de me observar com um sorriso complacente.
como se ela estivesse acima de tudo. Clara, você precisa entender que as coisas mudaram, Júlia disse, enquanto mexia a colher na xícara de café, como se fosse a coisa mais normal do mundo roubar o marido da irmã. Mudaram para você, Júlia. Para mim, só pioraram, respondi, tentando não demonstrar o ódio que me consumia. Tomás, com aquele olhar arrogante, cortou a conversa. Clara, você precisa superar. Nosso casamento foi um erro desde o início. Meu sangue ferveu, mas segurei a vontade de gritar. Fiquei em silêncio, observando-os como um caçador observa a presa. Era isso que eles achavam de mim, que eu era fraca. Uma peça descartável no tabuleiro que eles jogavam? Mal sabiam que eu já havia começado meu próprio jogo. Naquela noite, ao chegar em casa, abri a gaveta do criado mudo e peguei o envelope que continha o resultado do teste de DNA que havia feito sem que Tomás soubesse. Pedro era filho dele. Aquele resultado era minha arma, mas ainda não era o momento certo para usá-la. Enquanto Pedro dormia, peguei meu celular e liguei para Jurandir, meu marido. Ele era a única pessoa que sabia de tudo, o único que me apoiou quando ninguém mais estava ao meu lado. Jurandir não era apenas o maior rival de Tomás nos negócios. Ele também era o único homem que havia me ensinado o que era ser amada de verdade. Clara, você tem certeza de que quer seguir com isso? Ele perguntou, com a voz grave, mas sempre carinhosa. Mais do que nunca, Jurandir. Eles precisam aprender que tudo tem consequência. Jurandir sabia ser implacável. Ele havia construído seu império do zero e estava disposto a usar seus recursos para me ajudar a reverter o jogo. Naquela noite, discutimos cada detalhe do plano, desde o impacto que a revelação teria até como usaríamos isso para desestabilizar Tomás e Júlia. Na manhã seguinte, um jornalista amigo de Jurandir entrou em contato comigo. Ele tinha algo que poderia ser útil. Uma série de mensagens entre Tomás e Júlia, provando que eles conspiraram para se livrar de mim antes mesmo do divórcio. Eles estavam juntos o tempo todo, planejando a separação e tentando me fazer acreditar que tudo era um simples fim de contrato. Clara, isso é só o começo, disse Jurandir, enquanto me entregava os documentos. Temos muito mais a descobrir. Naquela tarde, algo surpreendente aconteceu. Uma ligação inesperada de minha mãe me pegou de surpresa. Clara, precisamos conversar. Sobre o Pedro. A voz dela estava estranha, e senti um calafrio. Minha mãe sabia de algo, e isso poderia mudar tudo. Mal sabia eu que aquela conversa seria o início de uma reviravolta que ninguém poderia prever. A ligação da minha mãe mexeu comigo de uma forma inesperada. A menção ao Pedro não era comum. Ela nunca havia mostrado grande interesse em meu filho, tratando-o quase como uma extensão de mim, e não como seu neto. Decidi ir até a casa dela naquela mesma noite. Algo estava diferente, e eu precisava descobrir o que era. Pedro estava com Jurandir, então segui sozinha. Durante o trajeto, uma sensação estranha de que algo grande estava prestes a acontecer tomou conta de mim. Ao chegar, encontrei minha mãe sentada na sala, as mãos cruzadas no colo e o olhar fixo na janela. Ela parecia preocupada, talvez até arrependida. Esse comportamento me deixou alerta. Quando ela me viu, hesitou antes de falar. Clara, sente-se. Obedeci, mas não consegui esconder minha impaciência. O que foi, mãe? Por que quer falar sobre Pedro? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Clara, quando você disse que Pedro era filho do Tomás, confesso que não acreditei. E quando ele negou, achei que você estava inventando tudo para não perder o casamento. Então, por que estamos falando disso agora? Perguntei tentando manter a calma, embora minha voz tenha saído dura. Porque descobri algo. Júlia. Ela sabia que Pedro era do Tomás. Meu corpo inteiro congelou. O quê? Antes de voltar ao Brasil, ela investigou tudo sobre você, sobre Pedro, sobre sua vida. Minha mãe hesitou, como se as palavras fossem difíceis de dizer. Ela sabia, Clara, desde o começo. O sangue subiu à minha cabeça. Júlia sabia que Pedro era filho do Tomás e, mesmo assim, entrou na vida dele como se nada tivesse acontecido. O silêncio pesado na sala foi quebrado pela minha própria risada amarga. Claro que ela sabia. Júlia sempre soube como jogar. E você? Você ficou do lado dela sabendo disso? Minha mãe tentou se justificar, mas nada do que ela dissesse faria diferença naquele momento. Levantei-me abruptamente, sentindo uma raiva quase incontrolável. Júlia havia ultrapassado todos os limites, e agora era minha vez de agir. Ao sair da casa dos meus pais, mandei uma mensagem para Jurandir. Precisamos conversar. Encontrei uma peça-chave para o nosso plano. Na manhã seguinte, encontrei Jurandir no escritório dele. A sala estava iluminada pela luz natural, mas minha mente estava mergulhada em pensamentos sombrios.
Ele me ouviu com atenção enquanto eu contava o que minha mãe havia revelado. Então, Júlia sabia o tempo todo? Ele perguntou com um brilho calculista nos olhos. Isso é interessante, Clara, porque agora temos um motivo legítimo para agir. Jurandir começou a me explicar os próximos passos. A primeira fase seria expor Tomás e Júlia publicamente. Ele já havia providenciado para que as mensagens trocadas entre eles chegassem a um jornalista disposto a publicar a história. Mas eu tinha algo maior em mente. Não basta expô-los, Jurandir. Eu quero que eles sintam o peso das escolhas que fizeram. Júlia usou Pedro para entrar na vida de Tomás. Então vamos usar isso contra ela. Jurandir sorriu, aprovando minha determinação. Você está pronta para isso, Clara? Não há como voltar atrás depois. Estou mais do que pronta. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar minha vida. Pedi demissão do meu trabalho e aceitei uma posição na empresa de Jurandir. Um movimento que chamou a atenção de muitas pessoas. Eu sabia que Tomás notaria. Ele sempre foi possessivo com tudo o que considerava seu, e me ver ao lado de seu maior rival era uma afronta direta. E então aconteceu. Durante uma reunião da alta sociedade, em um jantar beneficente, encontrei Tomás e Júlia. Eles estavam radiantes, posando como o casal perfeito. Eu me aproximei com Pedro ao meu lado, segurando sua mão pequena e macia. Tomás olhou para nós, e por um breve momento, sua máscara caiu. Ele viu Pedro. Reconheceu os traços inconfundíveis de si mesmo no rosto do menino. Seus olhos se arregalaram, e ele congelou. Júlia, ao perceber o que estava acontecendo, tentou intervir. Tomás, não é o momento para isso. Ele é meu filho? Tomás perguntou diretamente, ignorando completamente a presença de todos ao redor. Senti o ar pesado ao meu redor, mas mantive a calma. Sorri suavemente e respondi. Acho que essa é uma pergunta para você responder, Tomás. Afinal, não foi você quem disse que tinha certeza absoluta de que não podia ter filhos? Ele ficou pálido, enquanto Júlia apertava o braço dele, tentando controlá-lo. Precisamos conversar, ele disse com a voz trêmula. Balancei a cabeça, negando. Ah, Tomás, agora não é mais conveniente para mim. Quando eu tentei conversar, você não quis ouvir. Agora, é você quem vai esperar. Com isso, virei-me e caminhei para longe, ouvindo as vozes abafadas de Tomás e Júlia discutindo. Mas antes que pudesse sair completamente, um dos jornalistas presentes me chamou. Dona Clara, a senhora poderia confirmar algo? Há rumores de que seu filho é herdeiro de duas das maiores empresas do Brasil. Isso é verdade? Olhei para ele, e um sorriso frio surgiu em meus lábios. Talvez. Algumas histórias precisam de tempo para serem contadas. Deixei a resposta no ar e saí, com Pedro ao meu lado, sentindo que o jogo havia virado de vez. Os dias que se seguiram ao jantar beneficente foram um turbilhão de acontecimento. Como eu havia previsto, o encontro com Tomás e a reação dele ao ver Pedro repercutiram. Fotos de nós dois no evento, com ele olhando chocado para o menino, começaram a circular nas redes sociais. Era como se as pessoas sentissem o cheiro de uma boa história. E eu sabia que isso era apenas o começo. Estava no escritório de Jurandir quando recebi uma mensagem da minha mãe. Clara, sua irmã veio aqui. Disse que precisa conversar com você. Não era preciso muito para entender o motivo. Júlia estava perdendo o controle. Sempre foi obcecada por sua imagem perfeita, e agora estava desesperada para proteger sua reputação. Ignorei a mensagem. Eu sabia que Júlia não estava procurando por reconciliação. Ela queria salvar a si mesma. Naquela tarde, recebi outra ligação, desta vez do próprio Tomás. Ele nunca havia me procurado desde o divórcio, mas agora parecia disposto a qualquer coisa para falar comigo. Clara, precisamos conversar. Eu mereço saber a verdade. A verdade, Tomás? Retruquei, com a voz carregada de sarcasmo. Onde estava sua preocupação com a verdade quando você me jogou aquele contrato de divórcio na cara? Ou quando disse que tinha certeza de que não podia ser pai? Eu errei, ele admitiu, num tom que parecia quase humano. Mas quero consertar isso. Ri baixinho, mas o som foi amargo. Tomás, a única coisa que você quer consertar é a sua consciência. Mas não se preocupe, Pedro está muito bem cuidado. Obrigado. Desliguei antes que ele pudesse responder. Meu coração estava acelerado, não por causa dele, mas pela satisfação de finalmente estar no controle. À noite, Jurandir e eu discutimos os próximos passos. Ele havia conseguido algo que poderia colocar toda a fachada de Júlia e Tomás em ruínas. Uma série de documentos que mostravam transferências financeiras suspeitas entre eles. Era a prova de que Júlia estava desviando dinheiro da empresa de Tomás para contas no exterior. Jurandir explicou o plano em detalhes. Isso não só vai arruinar a reputação deles, como também vai comprometer financeiramente tudo o que construíram. Concordei com a cabeça. Era isso.
Não era apenas sobre vingança, era sobre justiça. Na manhã seguinte, fui surpreendida por uma visita inesperada. Quando abri a porta, lá estava Júlia, com o rosto cansado e um sorriso falso. Clara, podemos conversar? Cruzei os braços e fiquei parada, bloqueando a entrada. Abel, se você veio até aqui, isso deve ser importante. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Não precisamos transformar isso em algo maior do que já é. Somos irmãs, Clara. Podemos resolver isso entre nós. Aquela palavra, irmãs, soou tão vazia que quase ri. Irmãs? Você sabe o que isso significa. Júlia? Porque, até onde me lembro, uma irmã não rouba o marido da outra. Você nunca entendeu, não é? Ela disparou, perdendo a paciência. Eu sempre fui a favorita porque eu fazia as coisas acontecerem. Você era só uma sombra, alguém que a família precisava carregar. As palavras dela me atingiram como um tapa, mas não deixei que ela visse. Em vez disso, sorri. Talvez você esteja certa, Júlia. Eu era a sombra. Mas sabe o que é curioso? Até as sombras têm uma forma, e a sua está prestes a desaparecer. Ela me olhou confusa, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, completei. Agora saia da minha casa. E da próxima vez que pensar em vir até aqui, lembre-se, eu não sou mais aquela Clara que você pode manipular. Júlia foi embora, mas deixei a porta aberta, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Não demorou muito. Uma notificação apareceu no meu celular. Era um artigo publicado por um portal de notícias. O título era claro e devastador. Ex-mulher de empresário revela filho escondido, e nova investigação aponta fraudes em empresas do grupo. Senti o sangue gelar por um segundo. Não tínhamos planejado divulgar as informações tão cedo. Corri para ligar para Jurandir, mas ele me atendeu antes que eu pudesse falar. Clara, isso não foi eu. O vazamento veio de outra fonte. Outra fonte? Quem? Perguntei, enquanto sentia um calafrio percorrer meu corpo. Ainda não sei, mas isso vai acelerar as coisas. Prepare-se, Clara. Júlia e Tomás estão prestes a desmoronar, e o que vier depois disso será explosivo. Olhei para Pedro, que brincava no tapete da sala, alheio ao caos que estava prestes a se intensificar. Por um momento, me perguntei se estava indo longe demais, mas ao lembrar do que eles fizeram, a dúvida desapareceu. Era o começo do fim para eles. Jurandir estava certo. Algo grande estava para acontecer, e eu estava pronta. O impacto do artigo foi imediato. Júlia e Tomás foram arrastados para os holofotes de uma forma que nem os anos de manipulação e controle de imagem poderiam evitar. Nos dias seguintes, cada site de notícias, cada coluna social e até programas de televisão falavam sobre eles. Fraude em empresas exposta por ex-mulher do empresário Tomás Monteiro. Júlia Monteiro envolvida em escândalo de desvio de dinheiro. Família desmorona. Essas manchetes eram o assunto em todos os lugares. Mas o mais gratificante foi ver como eles reagiram ao caos. Júlia, sempre impecável, parecia desmoronar. Seus olhos cansados e sua tentativa desesperada de desmentir tudo só a tornavam mais culpada. Enquanto isso, Tomás tentava salvar o que restava de sua reputação, convocando uma coletiva de imprensa. Assisti pela televisão, com Jurandir ao meu lado, e não consegui conter um sorriso enquanto ele falava. Todas essas alegações são mentiras infundadas, ataques de pessoas que desejam me prejudicar. Estou tomando medidas legais para resolver essa situação. Jurandir riu baixo. Ele acha que pode controlar a narrativa. Ele está se esquecendo de algo, acrescentei. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E apareceu. No dia seguinte, um dossiê anônimo foi enviado para a polícia e para a imprensa, detalhando todos os desvios financeiros de Júlia e Tomás. Esse era o movimento que eu e Jurandir estávamos esperando. Os documentos que ele havia conseguido eram só a ponta do iceberg. Alguém, em algum lugar, havia decidido destruir Tomás de dentro para fora. Mas quem? Enquanto tudo isso acontecia, Tomás me procurou novamente. Desta vez, ele apareceu na porta da minha casa, algo que eu nunca imaginei que faria. Quando abri, lá estava ele. Abatido, a arrogância habitual substituída por um desespero mal disfarçado. Clara, podemos conversar? Fiquei em silêncio por alguns segundos, deliberadamente deixando o desconforto crescer. Então dei um passo para o lado e permiti que ele entrasse. Tomás olhou ao redor, como se quisesse encontrar algum vestígio da vida que um dia dividimos. Ele parecia deslocado, quase perdido. O que você quer? Perguntei, minha voz cortante como uma lâmina. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava nervoso. Preciso saber. Foi você? Você vazou aqueles documentos? Ri de leve, mas sem humor.
Você realmente acha que isso importa agora? A questão não é quem vazou, Tomás. A questão é que tudo o que você fez está finalmente vindo à tona. Ele franziu a testa, confuso e irritado. Clara, eu cometi erros. Mas Júlia, ela o quê? O interrompi cruzando os braços. Ela o enganou? Manipulou você? Bem-vindo ao meu mundo. Ele ficou em silêncio, e pela primeira vez, vi algo que parecia arrependimento em seus olhos. Mas era tarde demais para isso. Você não entende, ele finalmente disse. Júlia sabia como jogar. Desde o início ela tinha um plano, e eu fui estúpido o suficiente para cair. Algo na forma como ele falou me deixou intrigada. Que plano, Tomás? Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, a campainha tocou. Era Júlia. Claro que era. Ela entrou como um furacão, ignorando minha presença e indo direto até ele. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz carregada de raiva. Tomás não respondeu, e eu aproveitei o momento para intervir. Acho que vocês dois têm muito o que conversar. Vou deixar vocês sozinhos. Deixei-os na sala e fui para o quarto, mas a curiosidade me fez ficar perto o suficiente para ouvir. Júlia estava descontrolada. Você está me culpando por isso? Depois de tudo o que fiz para salvar sua pele? Salvar minha pele? Ele retrucou com um tom ácido. Você roubou de mim, Júlia. E agora tudo está desmoronando porque você foi longe demais. Eu roubei? Você não seria nada sem mim, ela gritou. Eu sou a razão pela qual você chegou onde está. O silêncio que se seguiu foi pesado. E então ouvi a porta bater. Tomás havia saído. Mais tarde, naquele dia, recebi uma ligação de Jurandir. Ele havia descoberto algo que mudaria o jogo mais uma vez. Clara, os documentos vazados têm uma assinatura única. Parece que quem os enviou sabia exatamente onde procurar. E o que isso significa? Significa que alguém próximo a Tomás e Júlia está jogando contra eles. A ideia era intrigante. Alguém no círculo íntimo deles estava se vingando também. Mas quem poderia ser? E qual era a motivação? Ao desligar o telefone, olhei para Pedro, que brincava despreocupado no chão. A vida dele estava prestes a mudar. E eu faria de tudo para protegê-lo. Mas enquanto isso, eu precisava descobrir quem estava por trás do vazamento. Algo me dizia que esse mistério revelaria segredos ainda mais sombrios. A ideia de que alguém próximo a Tomás e Júlia estava jogando contra eles mexeu comigo. Isso não era apenas sobre vingança agora. Era um jogo mais complexo. E eu precisava entender todas as peças no tabuleiro. Passei a noite analisando tudo o que sabia sobre eles. Quem mais poderia ter motivos para destruí-los? Na manhã seguinte, enquanto tomava café, recebi outra mensagem de Jurandir. Precisamos nos encontrar. Descobri algo importante. Me arrumei rapidamente e fui até o escritório dele. Quando cheguei, ele já estava à minha espera, com uma expressão séria. Na mesa, havia uma pilha de papéis que ele indicou com a cabeça. Isso foi encontrado em uma das contas que Júlia movimentava no exterior, explicou. Parece que alguém dentro da empresa de Tomás facilitou essas transferências. Franzi o senho intrigada. Alguém da confiança dele? Jurandir assentiu. Sim, e não é difícil adivinhar quem. Peguei os papéis e comecei a ler. O nome que apareceu repetidamente era de Victor, um antigo amigo de Tomás e braço direito na empresa. Lembrei-me vagamente dele dos tempos em que eu ainda era casada. Victor sempre foi discreto, quase invisível, mas sabia de tudo o que acontecia. Victor, murmurei, enquanto conectava os pontos. Ele seria capaz? Jurandir sorriu de canto. Todos são capazes de alguma coisa, Clara, especialmente quando se trata de dinheiro e poder. As evidências contra Victor eram claras, mas o que me intrigava era a motivação dele. Por que trair Tomás agora? Não havia tempo para especulações. Precisávamos agir rápido. Jurandir usou suas conexões para agendar um encontro com Victor, sob o pretexto de uma proposta de negócios. No dia seguinte, fomos até um restaurante caro, o tipo de lugar onde homens como ele se sentiam confortáveis. Victor chegou pontualmente, usando um terno caro e um sorriso falso. Jurandir, é um prazer te ver, ele disse apertando a mão do meu marido. Seus olhos se voltaram para mim, e o sorriso diminuiu um pouco. Clara, não esperava encontrá-la aqui. Surpresas fazem parte da vida, não é? Retruquei, mantendo minha expressão neutra. Durante o almoço, Jurandir iniciou uma conversa amigável, mas eu podia ver que Victor estava desconfiado. Ele sabia que algo estava errado. Quando Jurandir finalmente mencionou as transferências financeiras, o desconforto dele se tornou evidente. Não sei do que você está falando, Victor disse, tentando parecer confiante. Não subestime minha inteligência, Victor, respondi, inclinando-me para a frente. Sabemos que você ajudou Júlia a desviar dinheiro. A questão é, por quê? Ele me olhou
e por um momento pareceu querer negar. Mas então, algo nele mudou. Era como se estivesse cansado de fingir, porque eles me deixaram sem escolha. Ele finalmente admitiu, a voz carregada de amargura. Sem escolha? Perguntei, cruzando os braços. Explique. Victor suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu servi a Tomás por anos. Fiz tudo o que ele pediu. Fechei os olhos para os abusos, para os acordos imorais. Mas quando precisei de ajuda, ele me virou as costas. Júlia, por outro lado, viu uma oportunidade. Ela me ofereceu dinheiro em troca de silêncio e lealdade. Silêncio sobre o quê? Pressionei, sentindo que ele estava prestes a revelar algo grande. Victor hesitou, mas então falou. Sobre a gravidez dela. A sala pareceu girar por um instante. Gravidez? Júlia perdeu o bebê anos atrás, antes de voltar para o Brasil. Retruquei, tentando entender. Victor riu, mas não havia humor em seu rosto. Não exatamente. Júlia nunca esteve grávida. Foi uma mentira que ela usou para manipular Tomás. Ela inventou tudo para prendê-lo emocionalmente e garantir sua posição ao lado dele. As palavras dele caíram como uma bomba. Júlia era ainda mais calculista do que eu imaginava. Ela havia fingido uma gravidez, usou isso para destruir meu casamento e depois ainda teve a audácia de roubar dinheiro da empresa. Jurandir estava igualmente chocado, mas conseguiu se recompor rapidamente. E você guardou isso todo esse tempo? Porque eu sabia que um dia poderia usar isso a meu favor, Victor respondeu. Mas agora, com tudo desmoronando, não tenho mais nada a perder. Deixei o restaurante com a mente a mil. A revelação de Victor não era apenas um golpe contra Júlia. Era uma arma que eu poderia usar para derrubar os dois de vez. Mas enquanto processava tudo, recebi uma ligação de minha mãe. Clara, você precisa vir aqui. É urgente. A voz dela estava cheia de medo, e aquilo me deixou inquieta. Voltei para a casa dos meus pais imediatamente. Quando cheguei, encontrei minha mãe na sala, segurando uma carta na mão. Isso chegou hoje, ela disse, me entregando o envelope. Abri e meu coração disparou. Era uma ameaça. Alguém sabia do que eu estava fazendo e estava tentando me parar. As palavras na carta eram claras. Se você continuar, vai se arrepender. Olhei para minha mãe, que parecia apavorada, e depois para a carta. Não sabia quem havia mandado, mas uma coisa era certa. Isso estava longe de acabar. A ameaça na carta pairava sobre mim como uma sombra pesada. Alguém sabia o que eu estava fazendo e queria me deter, mas aquilo não me intimidava. Pelo contrário, só alimentava minha determinação. Enquanto minha mãe tentava me convencer a recuar, eu já estava pensando em como transformar aquilo em vantagem. Clara, isso pode ser perigoso. Pense no Pedro, ela disse, com uma expressão preocupada. Olhei para ela, firme. É exatamente por ele que eu não vou parar. Esse é o momento de mudar tudo. Jurandir também estava ciente da ameaça e reforçou a segurança ao meu redor. Ele sabia que não era um blefe. Pessoas como Tomás e Júlia jogavam sujo, e qualquer um que se aproximasse deles podia virar alvo. Decidi ir até a polícia para registrar o caso. O delegado que me atendeu, no entanto, parecia desinteressado. Isso pode ser qualquer coisa, dona Clara. Um bilhete sem assinatura não é exatamente uma prova concreta de que sua vida está em risco. E vamos esperar até que seja? Rebati, cruzando os braços. Talvez um corpo seja mais convincente para você? Ele ficou visivelmente desconfortável com minha insistência, mas prometeu que investigaria. Eu sabia que não podia confiar completamente, então mantive meus olhos abertos. Nos dias seguintes, recebi mais mensagens anônimas, cada uma mais direta do que a anterior. Pare agora. Você não sabe com quem está lidando. A tensão estava aumentando, mas eu não recuaria. Enquanto isso, Victor continuava colaborando com informações cruciais. Ele me entregou um pendrive com documentos que não apenas detalhavam o envolvimento de Júlia nas fraudes, mas também ligavam Tomás a outras práticas ilegais. Lavagem de dinheiro, subornos, contratos fraudulentos. Era um arsenal poderoso. Isso vai enterrá-los de vez, Victor disse, com uma confiança calculada. Espero que você esteja preparado para as consequências. Avisei, olhando diretamente nos olhos dele. Eu já vivi as consequências de estar ao lado deles, Clara. Isso aqui é um alívio. Com as novas informações, Jurandir entrou em contato com seus aliados na imprensa e no meio jurídico. A estratégia era clara: atacar de todos os lados. Tomás e Júlia não teriam tempo para se defender antes de serem expostos completamente. Mas algo inesperado aconteceu. Uma noite, enquanto eu revisava os documentos, meu telefone tocou. Era Júlia. Atendi por impulso, curiosa para saber o que ela queria. Clara, precisamos nos encontrar. É importante. Depois de tudo, você acha que eu vou sair correndo para te ouvir? Perguntei.
quase rindo da audácia dela. Isso não é sobre você ou sobre mim, ela retrucou, sua voz mais tensa do que nunca. É sobre o Pedro. Meu coração parou por um instante. O que tem o Pedro? Só podemos conversar pessoalmente. Amanhã no parque. Venha sozinha. Fiquei inquieta a noite toda pensando no que Júlia poderia querer. Era óbvio que ela estava tentando me manipular, mas a menção ao meu filho me deixou alerta. Na manhã seguinte, pedi a Jurandir que ficasse de olho, mas que mantivesse distância. Eu precisava parecer vulnerável para que ela se sentisse no controle. Quando cheguei ao parque, Júlia já estava lá. Ela parecia desgastada, mas sua postura ainda era altiva. Era típico dela nunca demonstrar fraqueza completamente. Você tem 5 minutos, disse cruzando os braços. Júlia hesitou antes de falar. Algo incomum para alguém que sempre teve as palavras certas na ponta da língua. Eu sei que você está planejando algo grande, Clara. E sei que tem provas contra mim e contra o Tomás. Que bom que sabe. Assim economizamos tempo. Ela me lançou um olhar cortante, mas continuou. Se você fizer isso, vai destruir o Pedro também. Ele é filho do Tomás, quer você goste ou não. Quando isso tudo vier à tona, ele será arrastado para o caos junto com a gente. As palavras dela eram venenosas, mas tinham um traço de verdade. Pedro era apenas uma criança, e eu sabia que o nome de Tomás, por mais sujo que fosse, estaria ligado ao dele para sempre. É isso que você quer? Ela insistiu. Que seu filho cresça sendo apontado como parte de um escândalo. Respirei fundo, mantendo a calma. Você está preocupada com o Pedro agora? Depois de tudo o que fez? Me poupe, Júlia. Ela deu um passo para trás, surpresa com minha firmeza. Eu não estou aqui para brigar, Clara. Estou aqui para propor um acordo. Acordo? Perguntei sarcástica. Você acha que está em posição de me oferecer algo? Júlia me encarou, e pela primeira vez vi algo que parecia genuíno em seus olhos. Eu quero sair disso. Longe do Tomás, longe de tudo. E sei que você pode me ajudar. A ideia de Júlia querer se livrar de Tomás era surpreendente, mas eu não confiei nela nem por um segundo. E o que eu ganharia com isso? Ela hesitou novamente, mas então disse algo que me fez gelar. Eu sei quem está te ameaçando. Aquelas palavras mudaram tudo. Por mais que eu quisesse ignorar, não podia. Júlia sabia mais do que estava deixando transparecer, e eu precisava descobrir o que era. Eu vou pensar no seu caso, respondi, com um tom frio. Pense rápido, ela rebateu. Porque, se não for comigo, você vai enfrentar sozinha o que está por vir. Quando saí do parque, sentia meu coração acelerado. Júlia parecia sincera, mas eu sabia que a sinceridade dela vinha sempre com segundas intenções. O que ela sabia sobre as ameaças? E mais importante, o que ela estava escondendo? A conversa com Júlia não saía da minha cabeça. A possibilidade de ela saber quem estava por trás das ameaças era um detalhe que eu não podia ignorar, mas também não podia confiar nela. Era impossível separar as verdades das mentiras quando se tratava de alguém como Júlia. Passei o dia discutindo a situação com Jurandir. Ele, pragmático como sempre, tinha uma visão clara. Clara, Júlia só age assim quando está encurralada. Ela está tentando ganhar tempo ou desviar sua atenção. Talvez, mas e se for verdade? Perguntei, inquieta. E se ela realmente souber quem está me ameaçando? Jurandir ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Se for verdade, então é porque essa pessoa representa um perigo maior para ela do que para você. Suas palavras ecoaram na minha mente enquanto analisava os próximos passos. Júlia tinha algo a esconder, e eu precisava descobrir o que era. Mas antes que eu pudesse decidir o que fazer, o destino tomou as rédeas novamente. Naquela noite, enquanto estava em casa com Pedro, uma ligação urgente de Victor mudou tudo. Ele parecia apavorado. Clara, precisamos nos encontrar agora. O que aconteceu? Perguntei, sentindo a tensão na voz dele. Alguém me ameaçou. Disseram que sabem o que estou fazendo, que vão me expor se eu não parar. Onde você está? Perguntei, já pegando minha bolsa. Ele me passou o endereço de um bar discreto na cidade, onde nos encontramos minutos depois. Victor estava diferente daquela última vez. Parecia mais velho, os olhos fundos e as mãos tremendo. Quem o ameaçou? Perguntei, indo direto ao ponto. Eu não sei, ele respondeu nervoso. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma voz mascarada, mas quem quer que seja, sabe sobre você, sobre mim, sobre tudo. Aquilo confirmou o que eu já temia. Estávamos lidando com alguém que tinha olhos em todos os lugares. Mas por que agora? Por que ameaçar Victor depois de tudo o que ele já havia feito? Clara, eu estou fora, ele disse com a voz baixa, quase como um sussurro. Eu não vou mais arriscar. Olhei para ele, surpresa.
Victor, você sabia os riscos quando entrou nisso. Não pode desistir agora. Eu posso e vou. Ele retrucou com mais firmeza do que eu esperava. Júlia e Tomás não valem minha vida. Victor saiu apressado e eu fiquei ali, no bar, pensando no próximo passo. Voltei para casa, mas a sensação de estar sendo observada era quase palpável. O ar parecia mais pesado, cada som parecia amplificado. E então, no meio da madrugada, uma mensagem chegou ao meu celular. Isso é um aviso final. Pare enquanto ainda pode. A raiva borbulhou dentro de mim. Quem quer que estivesse tentando me intimidar, não entendia que eu não era mais a mesma Clara de antes. Apaguei a mensagem e voltei a dormir, mas minha mente estava a mil. No dia seguinte, tomei uma decisão. Liguei para Júlia e marquei um encontro em um café no centro da cidade. Quando ela chegou, percebi que estava mais abatida do que nunca. Talvez estivesse sentindo o peso de suas mentiras, ou talvez fosse só mais uma atuação. O que você sabe sobre as ameaças? Perguntei direta. Ela olhou ao redor, como se procurasse por alguém. Não posso falar aqui. Ah, por favor, Júlia. Você é boa em fingir, mas não sou mais sua plateia. Diga de uma vez. Ela respirou fundo, mas antes que pudesse responder, a porta do café se abriu e Tomás entrou. Ele nos viu imediatamente. Seus olhos se estreitando. Caminhou até nós, ignorando os olhares curiosos das pessoas ao redor. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, o tom de voz carregado de autoridade. Estamos conversando. Respondi, indiferente. E você não foi convidado. Tomás me ignorou e olhou para Júlia. Você não deveria estar aqui. E por que não? Ela retrucou, cruzando os braços. Tem medo do que eu possa dizer, Tomás? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele parecia estar medindo as palavras, mas antes que pudesse responder, Júlia riu, amargamente. Ah, entendi. Você acha que pode controlar tudo, não é? Mas sabe o que é engraçado? Você nunca conseguiu me controlar de verdade. Os olhos de Tomás arderam de raiva, mas ele se conteve. Júlia, saia daqui. Agora. Ela hesitou, mas finalmente se levantou. Antes de sair, me lançou um olhar significativo. Cuidado, Clara. Você não sabe com quem está lidando. Fiquei sozinha com Tomás, que se sentou na cadeira de frente para mim. O que ela disse para você? Talvez você devesse perguntar a ela. Ele bufou, irritado. Clara, isso não é um jogo. Não, não é. Retruquei, inclinando-me para frente. É a sua vida desmoronando. E sabe de uma coisa, Tomás. Você merece cada segundo disso. Ele me olhou, a fúria misturada com algo que parecia... medo? Não me importava. Eu sabia que estava no controle agora. Mas antes que a conversa pudesse continuar, meu celular vibrou. Uma mensagem chegou, desta vez com uma foto. Pedro, brincando no jardim da casa de Jurandir. Você não pode protegê-lo para sempre. Senti o sangue gelar. Levantei-me abruptamente e saí do café, deixando Tomás para trás. Algo mais sombrio estava em jogo, e agora era pessoal. A foto de Pedro, acompanhada daquela ameaça, foi o golpe mais baixo até agora. O medo percorreu minha espinha, mas não deixei que me consumisse. Liguei imediatamente para Jurandir, que me atendeu no primeiro toque. Jurandir, algo aconteceu. Estão me ameaçando através do Pedro. Precisamos aumentar a segurança. Clara, fique calma. Ele está aqui comigo, e ninguém se aproxima sem minha autorização. Vou reforçar os seguranças imediatamente. Mesmo com sua garantia, a sensação de vulnerabilidade era sufocante. Quem quer que estivesse por trás disso sabia onde atingir. A mensagem não era só uma ameaça, era um aviso de que estavam dispostos a cruzar qualquer limite. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente trabalhava em 1000 direções. As peças estavam todas ali, mas o quadro ainda não fazia sentido. Quem poderia estar orquestrando isso? Júlia? Tomás? Alguém que ambos traíram? Decidi tomar uma atitude drástica. Liguei para Júlia novamente e a convoquei para um encontro em minha casa. Eu sabia que seria arriscado, mas estava determinada a descobrir a verdade. Quando ela chegou, percebi que parecia nervosa, quase assustada. O que você quer, Clara? Perguntou enquanto se sentava no sofá. Quero respostas, Júlia. Você sabe quem está por trás dessas ameaças, e eu não vou deixar você sair daqui sem me contar. Ela riu, mas o som era vazio. Você acha que eu controlo isso? Clara, você não tem ideia do que está acontecendo. Então me explique. Gritei, perdendo a paciência. Quem está por trás disso? Ela hesitou, olhando para as mãos como se estivesse calculando suas palavras. Finalmente, levantou os olhos para mim. É alguém que Tomás traiu. Ou, melhor dizendo, destruiu. Alguém que perdeu tudo por causa dele. Meu coração disparou. Quem? Você vai descobrir logo, respondeu levantando-se.
E Clara, quando descobrir, não diga que eu não avisei. Antes que eu pudesse pressioná-la mais, ela saiu, deixando-me sozinha com minhas perguntas. Mas não fiquei no escuro por muito tempo. No dia seguinte, recebi uma ligação de Victor. Sua voz estava diferente, cheia de urgência. Clara, eu sei quem está por trás disso. Fale logo, Victor. Quem é? Ele fez uma pausa, e eu quase podia ouvir sua respiração pesada do outro lado. É alguém chamado Eduardo Silva. Ele era sócio do Tomás anos atrás. Tomás o traiu, roubou sua parte da empresa e o deixou na miséria. Eduardo jurou vingança. O nome soava vagamente familiar. Eu me lembrava de Tomás mencioná-lo uma vez, mas nunca em detalhes. Agora, tudo fazia sentido. Eduardo era o homem nas sombras, puxando as cordas. Com essa informação, liguei para Jurandir. Precisamos localizar Eduardo Silva. Ele é a chave para tudo. Jurandir, como sempre, foi rápido. Em questão de horas, soube que Eduardo estava morando em uma pequena propriedade afastada, nos arredores de São Paulo. Decidi confrontá-lo pessoalmente, apesar das preocupações de Jurandir. Clara, isso pode ser perigoso. Ele já mostrou que não tem limites. É exatamente por isso que preciso falar com ele. Naquela tarde, fui até o endereço que Jurandir encontrou. A propriedade era simples, quase decadente, mas havia uma aura de determinação em cada detalhe. Eduardo abriu a porta e me olhou com curiosidade. Clara, finalmente nos encontramos. Seu tom era calmo, quase gentil, mas seus olhos mostravam outra coisa. Ele sabia por que eu estava ali. Você está por trás das ameaças, afirmei, entrando sem ser convidada. Ele não negou. Não são ameaças, Clara. São avisos. Avisos de quê? Eduardo se sentou em uma cadeira velha e suspirou. Avisos de que você está lidando com pessoas que não têm escrúpulos. Tomás e Júlia merecem cair, mas você está se colocando em perigo ao ficar no meio disso. Não estou no meio. Estou liderando. Ele sorriu, surpreso com minha coragem. Isso é admirável, mas perigoso. Por que você está fazendo isso? Perguntei, cruzando os braços. Ele me contou sua história. Como Tomás o traiu, roubou suas ideias, arruinou sua reputação e o deixou com nada. Ele passou anos planejando sua vingança, esperando o momento certo para agir. Quando descobriu sobre mim, sobre Pedro, viu uma oportunidade de usar nossas histórias para amplificar sua destruição. Mas eu não sou sua ferramenta. Eduardo, se quer vingança, faça isso sem envolver meu filho. Ele me olhou por um longo momento, avaliando minhas palavras. Finalmente assentiu. Está certa. Pedro é inocente. Ele não precisa pagar pelo que o pai dele fez. Saí da casa de Eduardo sentindo uma estranha mistura de alívio e tensão. Eu sabia que ele manteria sua palavra, mas isso não significava que Tomás e Júlia estavam fora de perigo. Eduardo continuaria seu ataque, e eu precisava garantir que quando tudo acabasse, eles estivessem no chão.